Bom dia, olá, povo de Deus, amigos, irmãos. Mais uma manhã aqui para compartilharmos da parte de Deus algo que Deus tem colocado no nosso coração. Gotas de graça, cartas de Deus para você. E eu quero ler lá no livro de São João, já começando aqui, livro de São João no capítulo 6. Depois você compartilha esse vídeo com seus amigos, curte aí, tá? Curte, compartilhe. Também esses vídeos será posteriormente enviado lá para o canal do YouTube, Videira Patrocínio. Depois você pode estar assistindo lá, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para você receber as notificações, outros vídeos e compartilhando com seus amigos, tá? Quando você estiver no YouTube, você clica lá em compartilhar, vai gerar um link e você manda nos grupos do seu WhatsApp e abençoa outras pessoas, tá bom? Mas que bom, vamos lá. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre aquele que se alimenta de Jesus, este vive, tá? Quem se alimenta de Jesus, esse viverá eternamente. Então alimente-se de Jesus e viva hoje, né? Existem muitas pessoas que estão vivendo hoje uma vida infeliz, e outros até com as suas vidas interrompidas, e muitos até pensam e declaram como sendo a vontade de Deus, mas na verdade não é. A vontade de Deus é que você viva, e viva não só aqui uma vida plena, mas que você viva eternamente. E para isso você precisa se alimentar do pão do céu. Aqui em João 6, capítulo 6, aqui é a carta de Deus para nós, versículo 57, diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Olha só, Jesus está dizendo que assim como ele vive pelo Pai, ele fala assim como eu vivo pelo Pai, assim como o Pai vive, eu vivo pelo Pai. Ele está dizendo que a mesma vida que o Pai vive, ele vive também pelo Pai. E aí ele diz: e aqueles que de mim se alimentam também por mim viverão. Meu Deus do céu, que palavra, olha só. Vamos lá. Então o Pai vive, a vida de Deus, é o Zoe, a própria vida de Deus. Então Jesus está dizendo que o Pai vive, ele tem a vida. E a vida que o Pai vive, ele também vive essa vida. E ele vive pelo Pai, ele vive a mesma vida que o Pai vive. E aí ele está dizendo: e aquele que crê em mim, ou aquele que de mim se alimenta, também por mim viverá. Meus irmãos, isto é poderoso. Aqui é um princípio espiritual, tá? Aqui está um princípio espiritual. Primeiro você percebe que Jesus ele se coloca como o quê? Como um alimento, por isso que ele é chamado de o pão do céu. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Lembra daquele maná lá do Velho Testamento? Um milagre. Você imagina o povo no deserto. Ali no deserto havia em torno de 3 milhões de pessoas, né? E aquela multidão de milhares de pessoas famintas, e Deus então mandou pão para eles comerem, porque lá não tinha como plantar, não se plantava e nem colhia no deserto. E eles precisavam se alimentar, eles não tinham suprimentos para se manter durante todo aquele tempo. Como que Deus sustentou, como que Deus supriu ali a vida deles, ali no deserto? Através do maná. Era um pão que Deus mandava do céu. E aquele maná, você sabe, ele escolhia diariamente e não podia guardar, somente na sexta que pegava a porção dobrada, porque no sábado eles não poderiam recolher, ou no sábado não tinham maná, mas eles tinham que colher diariamente. Isso fala de quê? Da nossa comunhão diária hoje com Cristo, né? O Senhor Jesus, aquele maná, ele era a simbologia de Cristo, né? Cristo é o pão do céu. Agora vamos lá. Então, assim como eles tinham que colher diariamente, que você possa colher diariamente, ou melhor, ter a sua comunhão diária com o Senhor, se alimentar diariamente. Você não come todos os dias, você não se alimenta dia sim, dia não, né? Ou 3 vezes por semana, ou uma vez por semana. Você não se alimenta, fisicamente falando, uma vez por mês, né? Você se alimenta todos os dias. E aliás,
algumas vezes por dia. Raramente tem alguém que se alimenta apenas uma vez por dia, uma só refeição. Naturalmente, normalmente são 3 refeições básicas, apesar que tem gente que come só uma vez por dia, começa de manhã e para de noite, né? Brincadeira. Mas naturalmente a pessoa se alimenta 3 vezes por dia. Então, espiritualmente, que você precisa também ter a consciência que você precisa se alimentar, tá? Continuamente. E o Senhor Jesus se prontifica e se coloca à disposição como esse pão do céu. Como esse pão do céu, como esse pão que dá vida, que sustenta. Então Jesus, ele é o pão do céu, ele é o pão que se alimenta. E que você possa comer dele nesse tempo. Que nesse dia você possa comer dele. A ceia, por exemplo, é uma simbologia. Quando nós ceiamos, comemos o pão, tomamos o cálice, o pão e o vinho. O vinho ele representa o sangue de Jesus, né? E o pão representa o corpo dele. E o ato de comer, espiritualmente, estamos comendo dele. Então eu quero te dizer que a palavra, olha só, está aqui, ó. A Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra é o próprio Cristo, ele é o verbo. E aqui então é o pão do céu. Então você precisa todos os dias comer dele. Como? Através da palavra, lendo a palavra, ouvindo a palavra, meditando na palavra, orando, tá? Eu sempre comparo o seguinte: você come e bebe fisicamente falando, né? Então a palavra é o alimento, é o pão. E a sua oração é como se fosse a bebida, porque a oração tem muito a ver com essa questão do Espírito Santo. Você precisa deixar o Espírito Santo te conduzir. Então você bebe do rio de Deus através da oração. Então, assim como você come e bebe diariamente, você precisa comer diariamente e beber espiritualmente, que é a palavra e a oração. Meu Deus, tá vendo? Isso aqui é elementar, isso é o básico, isso aqui é o primário da fé, né? Mas para a gente fechar e nós orarmos, o que eu quero dizer para você? Quero te dizer: alimente-se de Jesus e viva. Está se sentindo fraco? Está se sentindo aí talvez confuso? Está se sentindo angustiado, desanimado? Enfim, eu quero te dizer, então você precisa comer, você precisa de alimento espiritual. Então pare aí onde você está, pegue a palavra de Deus, medite na palavra, leia a palavra, confesse a palavra. Pegue ali promessas. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia ainda, comece pelo Novo Testamento. Comece pelo Novo Testamento, ali pelo livro de João, por exemplo. Um ótimo livro para você ler, tá? Comece por João. Aí na sequência de João você vai terminar, você vai ter o livro de Atos. Aí depois vem o livro de Romanos, que é um maravilhoso, é como se fosse o quarto, eu sempre falo que é o 5º evangelho, né? É como se fosse o quinto evangelho. O livro de Romanos é um livro muito evangelístico, fala muito sobre a questão da salvação, poderosíssimo, tá bom? E aí você termina o Novo Testamento, depois você volta para o Velho Testamento, se no caso você vai começar agora. Mas faça isso, se alimente-se diariamente. Hoje nós temos as Bíblias, aí o aplicativo no celular. Às vezes você não tem uma Bíblia de papel para você carregar para o seu trabalho, que às vezes quer ler na hora do almoço, você lê no seu celular, baixa aí uma Bíblia no seu celular, tem inúmeras Bíblias, várias versões, tá? Escolha aí uma versão que você goste, tá? E tem a versão linguagem de hoje, é uma versão bem contemporânea, bem atual, moderna. Tem a linguagem atualizada, corrigida, tem a NVI, nova versão internacional, muito boa também, King James, enfim. Escolha uma versão e leia e se alimente. Coma dele, tá? Seja fortalecido. E eu quero te dizer, assim, eu poderia aqui estar falando de muitos testemunhos, sabe? Muitos testemunhos que já presenciei, que já ouvi também, já me contaram. E muitos que presenciei, de pessoas enfermas, pessoas doentes, que então confessaram a palavra, foram curadas, pessoas oprimidas, viciadas, confessaram a palavra, foram libertas, tá? Vícios dos mais variados, pessoas desiludidas, ateus, à toa, pessoa que não acreditava mais em nada, nem em Deus, nem nas pessoas, nem nela mesma, e
começou a se alimentar, a comer dele e simplesmente foi fortalecida, passou a viver. Irmãos, amigos, escuta, eu já presenciei pessoas no leito de morte crer na palavra, confessar a palavra e se levantar, ser restaurado. Porque eu quero te dizer que a questão externa, física, o corpo, ele é apenas um resultado do que acontece no mundo do espírito. Então tudo começa lá dentro. Eu sempre falo que é como uma flor. Como é que a flor se torna uma flor? Ela é um botão e se desabrocha de dentro para fora. Então a beleza da flor, ela não vem de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. A beleza, o perfume e tudo mais. Eu quero dizer que a vida de Deus também começa dentro de você. Você se alimenta aí no seu espírito, você passa a ter comunhão com Deus aí no seu espírito. E essa vida, e o resultado dessa comunhão, ela transparece aí no seu corpo, no seu físico, nas suas emoções, no seu dia a dia. Lá em Apocalipse, na carta de Deus para nós, o Senhor Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. Cear no original é comunhão, koinonia, né? Nós vamos comer juntos, tá? Nós vamos comer juntos, nós vamos ter comunhão. Eu cearei com ele e ele comigo. Então Jesus convida você a essa troca, a essa intimidade, a esta comunhão. E aí você só tem a ganhar. Sabe por quê? O que você tem? O que eu tenho? O que nós temos de nós mesmos? Só problema, né? Só problema, só abacaxi, só canseira, né? Agora eu te pergunto, o que ele tem? Ele tem tudo, ele tem a vida. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Ele não tem a verdade, ele é a verdade. Ele não tem um caminho, ele é o caminho. E ele é a própria vida. Zoe, própria vida de Deus. Quer a vida de Deus? Coma-se dele, alimente-se dele, desfrute dele. Eu quero te dizer que isso aqui é um princípio espiritual poderoso, tá? Você sabe que o primeiro homem, Adão e Eva, talvez você não sabe, né? Mas provavelmente você sabe, todos já ouviram, assistiram um filme, já leu nos livros. O primeiro homem caiu, pecou, desculpa a palavra, desgraçou a vida dele através do comer. Comeu errado e destruiu, rebentou, sabe? Ele acabou com a vida dele comendo errado. E eu quero te dizer, você quer consertar a sua vida? Não sei como é que está a sua vida, não sei como é que está seu casamento, suas finanças, sua vida espiritual, seu dia a dia, sua vida emocional. Eu não sei como é que está a sua vida. Quer consertar a sua vida? Você vai consertar ela pelo comer também, comendo direito, pela dieta. Os médicos aí, os nutrólogos, eles falam assim que você é o que você come, né? Você é o que você come. Eu quero te dizer que espiritualmente é a mesma coisa. Você é o que você come. Quer consertar a sua vida? Quer curar a sua vida? É a dieta espiritual. Coma, é pelo ato de comer. O primeiro homem caiu, arrebentou com tudo, comendo errado. Quer consertar agora? Coma certo. E o que você precisa comer certo? Jesus, o pão da vida. Amém? Tudo bem, você gosta de televisão, de internet, rede social, ok, beleza. Mas eu quero te dizer que essas coisas, elas não é o pão do céu, tá? Pode ser o pão desse mundo, tá? A menos que você esteja ouvindo a palavra de Deus através da televisão, através da rede social, através da internet. A não ser, é comida apenas desse mundo. Então, quer ser fortalecido, quer vida, quer ser restaurado, quer viver, quer permanecer, viver eternamente, coma da comida eterna, o pão do céu. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero orar e abençoar a sua vida e declarar que esse é o tempo. Lá ainda aqui na carta de Deus para nós, em João 6:63, olha só o que aqui diz aqui. Eu gostei desse versículo. Olha só, o Espírito é o que vivifica. Então escuta, o Espírito é o que vivifica. Então é o seu Espírito que traz vida. Seu Espírito, através da comunhão com o Espírito Santo, que traz vida na sua vida, tá? Traz vida em você. A carne para nada aproveita. Então Jesus está dizendo que o Espírito é o que traz vida. A carne para nada aproveita. Esse corpo seu, aí carne aqui tem dois significados: o corpo e também a nossa natureza terrena. A natureza terrena nossa, você sabe que é uma praga. Nós herdamos do Adão, e essa natureza
Deus te abençoe, meu irmão Guilherme Guerreiro. Essa natureza terrena nossa, ela é um problema, é a pedra no sapato. Mas também o outro problema é o nosso corpo. O nosso corpo, ele, na verdade, Deus, ele é muito limitado, né? Na verdade, o teu corpo, você tem ele aí para você. Deus abençoe, Marley, sua vida. Você tem o seu corpo simplesmente para quê? Para você contactar esse mundo natural, tá? Porque na eternidade você não vai usar esse corpo aí físico, você vai ter um outro corpo, um corpo espiritual, né? Um corpo bem evoluído. Esse corpo é muito limitado, esse nosso corpo é muito limitado, é muito, né? É frágil. A idade vai chegando, aí vem a canseira, né? Os desajustes, as disfunções, né? Vai vindo aí vai ter que repor as vitaminas, um monte de coisa aí, porque a coisa vai degradando, né? Mas é necessário, a gente precisa dele. E eu digo para você, cuide dele. A Escritura diz que é o templo do Espírito, né? Templo do Espírito, dois Espíritos, o seu espírito humano, que é você, que habita nesse corpo aí, que é a sua casa, e do Espírito Santo também, que habita aí no seu espírito, que habita nesse corpo. Então cuide dele, tá bom? Zele dele. Mas aqui o versículo concluindo está dizendo aqui: o Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Por isso que você precisa confessar a palavra, você precisa ler a palavra, ouvir a palavra de Deus, porque é Espírito e vida. Espírito e vida. E como eu até te falei, se você não tem o hábito de ler a Bíblia, comece pelo Novo Testamento, comece pelos Evangelhos, ouvindo Jesus, ouvindo o maravilhoso, ouvindo o próprio Deus, o Filho de Deus, né, o Messias, ouvindo a fonte, ouvindo, comendo do pão do céu, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar, abençoar a sua vida e esse dia em nome de Jesus. Assim como você está, eu não conheço a vida, seus bastidores. Você que depois vai assistir esse vídeo, compartilhe com seus amigos, tá? Depois entra lá no YouTube, depois, posteriormente vai ser lançado lá, postado lá, compartilhe, se inscreva, passe para os seus amigos, né? Porque pelo YouTube é mais fácil depois se compartilhar com as pessoas, porque o Instagram, você precisa ter o aplicativo do Instagram. Então às vezes tem pessoas que não tem e aí fica difícil para assistir. Alguém disse que estava tentando outro dia e não conseguiu, começou a assistir, caiu, cancelou, porque a pessoa ainda não tem baixado para assistir online, e está esse problema. Agora, e pelo YouTube não, qualquer pessoa clicou, vai para o YouTube, assiste e não precisa ter baixado nada. Deus abençoe, Eunice, Deus abençoe sua vida, sua casa. Um abraço aí para o seu digníssimo. Vamos orar, em nome de Jesus. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor é gracioso. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos abandona. Obrigado, como diz a palavra, qual o pai que o filho pede um pão, ele dá uma pedra? Não, nenhum pai faz isso. O Senhor Jesus diz, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhes pedirem. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, obrigado pelo pão do céu. Ó Deus, o Senhor, estamos aqui, ó Pai, pedindo o pão do céu. Queremos nos alimentar desse pão. E obrigado que o Senhor já nos deu o pão do céu. Eu quero que o Seu Pai, através do Teu Espírito Santo, nos ajude a cada um desses meus amigos e irmãos, ó Deus, a se alimentarem desse pão, a comerem desse pão, porque eu sei, ó Deus, que assim como Adão acabou com tudo, destruiu tudo, sabe, fez a confusão toda porque comeu errado, ó Deus. Ele comeu errado. Deus falou para ele não comer do fruto, daquele fruto, comesse de todas as árvores, inclusive até a árvore da vida que estava lá, estava à disposição dele. Mas ao invés de ele comer do correto, do certo, ele comeu do errado, comeu daquela árvore, ó Deus, do conhecimento, e aí atrapalhou tudo. Mas hoje, Pai, nós através de Jesus temos a oportunidade de consertar a nossa vida comendo certo. E comendo de quem? Comendo de Cristo, comendo o pão da vida. E Jesus mesmo disse, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Deus, Pai querido, que cada um de nós possamos a cada dia
termos não só esta consciência, essa convicção, mas de fato praticarmos isso a cada dia. Que vivamos nessa convicção, que vivamos com essa certeza no nosso coração e que desfrutemos dia após dia. E que não sejamos, ó Deus, enfastiados no comer, ó Deus. Ou que não sejamos enfastiados no comer, mas que possamos, ó Deus, comer, ter um bom apetite a cada dia. Apetite, vontade, fome, sede do Senhor, da Tua palavra, da oração, da comunhão contigo. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço nessa hora, agradecido, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Compartilhe com seus amigos essa live, curta aí e vamos comer dele. De quem se alimenta de Jesus, por ele viverá. Quer viver eternamente? Coma dele. Alimente-se de Jesus e viva. Um bom dia.